Exemplo 2. Desenhe as regiões de integração para as integrais iteradas. Então temos esta integral e esta integral. Então vamos tentar entender o que acontece e quem são esses intervalos, tá? Essas regiões. Então vamos lá. Então aqui essa primeira, estou com uma região duplã, x, y. Então primeiro, o x ele vai variar entre menos 1 e 2. Então temos aqui 1, 2, 1, 2. Então aqui é 1, aqui é 2, aqui é menos 1. Então eu sei que o x ele vai variar aqui, ó, entre menos 1 e 2. Então tem jeito, tem que estar nessa faixinha aqui. E o y ele vai variar entre menos raiz de 4 menos x quadrado e mais raiz de 4 menos x ao quadrado. Então note, o y ele vai ser mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Para eliminar esse mais ou menos e a raiz, eleva ao quadrado dos dois lados. Então vai ficar 4 menos x ao quadrado. Passo para lá, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então isso aqui é a equação do quê? Do círculo de centro na origem raio 2. Tá? Então aqui eu vou ter uma circunferência aqui. Então se eu continuar aqui o y, então temos aqui medida 1, 2. Opa, ficou muito grande esse, não ficou proporcional. Então, tamanho 1, 2. Tá? Mais ou menos aqui uma circunferência, tá? Isso ficou parecendo uma bexiga aqui, tá? Mas aí a gente tem uma circunferência, tá? Só que aqui eu tenho um corte, eu não vou considerar a circunferência toda, né? Porque eu só vou olhar para x entre menos 1 e 2. Então tem um corte aqui. Então essa parte eu não vou querer. Eu quero só essa parte, ok? Então vai ser só essa parcela da circunferência. Tá? Essa parte da circunferência aqui de raio 2, entre menos 1 e 2. Tá? E agora essa outra parte aqui. Então o item B. Então o item A é esse aqui, que pode ser visto aí na figura, né? Mais bonitinho aí. E aqui a gente tem agora o item B. Então no item B, eu sei que o x varia entre 0 e 1. Vamos fazer maior aqui, o 0, 1. E o y varia entre 0 e 1. Então aqui entre 0 e 1. Tá? Então o y varia entre 0 e 1. Então vai estar nessa faixinha aqui. Agora o x, então quer dizer que o x ele está primeiro raiz de y. Né? Então se o x é raiz de y, então elevando ao quadrado, vou ter que y igual a x ao quadrado. Tá? Então essa é a equação aqui do de baixo. Do de cima eu vou ficar com x igual a raiz cúbica de y. Para eliminar a raiz cúbica eu tenho que levar ao cubo. Então y igual a x ao cubo. Ok? Então olha só. Tem que desenhar esses dois gráficos aí, né? Então, tanto o y ao cubo quanto o x ao cubo, eles valem 1 para a altura 1. Então, eles vão morar dentro desse quadrado aqui, né? Então, eu vou ter aqui a parábola, né? Então, saindo aqui da origem e subindo até aqui, ok? Só que aí a gente tem o x ao cubo, que é mais... se aproxima ainda mais aqui do zero e depois sobe mais rápido. Okay? Aí depois aqui eles invertem, né? Aqui o x ao cubo vai ficar para cima do x ao quadrado. Só que nesse intervalo, o x aqui embaixo é y igual a x ao cubo. E essa de cima aqui é y igual a x ao quadrado. Tá? Então nesse intervalo entre 0 e 1, o x ao quadrado é maior do que o x ao cubo. Mas depois no restante ele inverte. Tá? Então no restante o x ao cubo passa a ser maior que x quadrado. Então a região que a gente está integrando é exatamente essa daqui. Porque olha só,
eu estou fazendo então o y variando entre 0 e 1, e aí para cada y fixo, eu vou ter uma variação aqui entre este valor, esse primeiro valor aqui, e esse valor aqui, é a variação do x. Esse primeiro é o gráfico da x², então ele vai variar entre, gráfico da x², né, mas o y é fixo, então eu isolo o x. Então o x é raiz de y. E o segundo valor aqui é no gráfico da y igual a x², mas eu fixei o y. Então isolando o x, eu vou obter raiz cúbica de y, certo? Então essa aqui é a nossa região, é a região que eu estou integrando, né, como mostra aí no desenho, na figura. Bom, aí temos o exercício 8.2.1 e esse exercício vai estar na lista de exercícios, tá, pessoal? Então isso fica de exercício também para vocês. E aí a gente encerra essa aula, então terminamos de ver toda essa parte de integrais múltiplas. Ah, professor, mas na lista de exercício tem inverta a ordem de integração. O senhor não fez nenhum exemplo dessa parte. Eu não fiz nenhum exemplo falando que era para inverter a ordem de integração. Mas em vários exemplos que a gente fez na aula de hoje, na aula dessa semana, a gente fez a integral, né, usando tanto de uma forma quanto de outra. Isso significa inverter a ordem de integração, tá bom? Então está embutido aí em várias situações que a gente observou, tá? Mas, dado uma integral, se eu quero fazer a inversão, inverter a ordem de integração, primeiro eu acho a região de integração e depois eu inverto, né? Então, por exemplo, essa daqui, se eu quisesse inverter, eu teria que ver a variação do meu y, por exemplo, primeiro, né, que está variando aqui entre menos 2 e 2, né? E depois para cada y fixo, ela ia variar de menos 1 até o valor dessa circunferência, né? Então isso significa inverter a ordem de integração. E aqui se eu primeiro integrei em x e depois em y, né? Então se eu, ao invés de primeiro olhar para a variação em y, primeiro olhasse para a variação em x, eu teria aqui a variação em x de 0 a 1, e aí para cada x fixo eu teria o y variando de x ao cubo até x ao quadrado. Tá? Então aqui é uma forma, por exemplo, de vocês, são exemplos, né, que eu acabei de falar, de como inverter a ordem de integração. Tá bom, pessoal? Então na aula da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre mudanças de variáveis, né? Então mudança coordenadas, né? Aí entra a parte de coordenadas que a gente viu lá no começo do curso, né? A parte de coordenadas cilíndricas, esféricas, polares, tá? A gente vai ver tudo isso aí, porque às vezes essas mudanças de coordenadas facilitam o cálculo dessas integrais.